Olá, pessoal! Então, hoje eu vou falar técnicas e formas de parar com os pensamentos negativos e também de entendê-los. Por que a gente tem um pensamento negativo? Por que a gente tem esse medo, essa ansiedade, essa negatividade? Muitas vezes ela está associada ao nosso meio, aos pais. Um dos nossos pais podem ter sido ou são negativos, ou mesmo a mídia, a influência da mídia, seus amigos. Quem está perto de você? São pessoas que falam coisas boas, falam fofocas, ou o que elas estão falando ali? Elas estão falando sobre notícias fatalísticas, elas estão buscando falar sobre questões positivas, interessantes. Então é interessante você notar quem são seus amigos, qual o meio ali que você vive, o que está atrapalhando nesse comportamento. Então, outra questão também é de notar como você se sente em relação às coisas. Se você, por exemplo, vê muitas notícias negativas, o que você está sentindo? Você catastrofiza as situações, por exemplo, quando vai sair, tem alguma questão ali sobre andar de avião, o que vai acontecer, ou por exemplo, questões próprias do trabalho, ou medo de pegar uma doença, mesmo que nada tenha sido diagnosticado pelos médicos, tem uma vulnerabilidade ao dano à doença. Então, na terapia do esquema, terapia cognitiva, a gente trabalha muito sobre essas crenças, que às vezes aparece ali o medo de pegar a doença, o medo de acontecer alguma coisa, às vezes até catástrofes naturais, criminais, financeiras. A pessoa fica com medo de perder dinheiro, ficar pobre. Então tem várias crenças ali que a vida tá tudo bem no mundo da pessoa, mas ela tem aquilo como se fosse acontecer. Aqueles pensamentos vão ruminando, vão aumentando como uma bola de neve, e quando vai ver a pessoa realmente pode ter uma síndrome do pânico, pode ter depressão e pode atrapalhar no funcionamento da vida dela. Então, o que a gente costuma trabalhar, né, na terapia cognitiva é buscar os pensamentos ali. Às vezes é interessante você colocar uma lista dos seus pensamentos negativos, por exemplo, de comparação, pensamento de medo de pegar doença, tudo isso você pode colocar ali o que você tem de medo e buscar analisar os sentimentos, quais emoções que isso te causa. Isso te causa angústia? Isso causa ansiedade? Isso te causa frustração? E tem pessoas que têm essa dificuldade de identificar os sentimentos, então a terapia ajuda nesse sentido. Mas é interessante ver a intensidade desse sentimento. Por exemplo, tristeza, angústia. Por exemplo, de 0 a 10, né? Qual é o nível que você sentiria? Então, a gente pode analisá-los e buscar uma forma mais saudável de pensar. Qual seria uma forma mais saudável? Né? Ver as evidências, né, de que isso pode ser você está aumentando aquele pensamento, você está sentindo muito mais do que deveria sentir. Então, isso vai deixando você com medo. Então, buscar também o mindfulness, atenção plena, que é estar mais no presente. Não ficar com tanto medo do futuro, porque o futuro nem aconteceu. E muitas vezes aquilo nem vai acontecer, o que você tanto teme. Então, é interessante também ter essa atenção plena para o futuro. E também lidar com esses pensamentos. Muitas vezes são coisas que a gente ouviu desde a infância, adolescência. Por exemplo, um pensamento negativo, pessimista, né? Quando tudo tá indo bem, alguma coisa ruim vai acontecer. Então a pessoa já fica apreensiva quando tem coisas boas acontecendo, porque acha que algo ruim pode acontecer. E também outras circunstâncias também, né? Então, esse medo acaba atrapalhando no funcionamento da pessoa. Então, são duas coisas, né? Vulnerabilidade ao dano doença, que é o medo de ter algum dano, algum prejuízo, e o negativismo, pessimismo, que costumam gerar mais a ansiedade.
Então, como parar esses pensamentos, né? Então, buscar fazer atenção plena, buscar estar no presente, buscar imaginar os melhores cenários das situações, em vez dos piores, ou mesmo deixar a cabeça aberta para ver o que acontece. Isso ajuda muito a você se sentir melhor consigo mesmo e a lidar com esses pensamentos mais negativos. Então, essas dicas que eu dou para parar os pensamentos negativos. Tente buscar centrar no você no dia a dia. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou aqui sentada fazendo um vídeo. Você está sentado assistindo. Quando você levantar, o que você vai fazer depois? Você vai lavar a louça? Você vai conversar com alguém? Esteja no presente, né? Porque realmente sofrer por antecipação só acaba atrapalhando a vida da gente, deixando a gente mais angustiado, E às vezes a gente acha que é um realismo, mas a gente não foca também no positivo, né? Na apreciação, nas coisas que estão ao nosso redor, bonitas, a natureza, a sua vida, a sua saúde, seus familiares, tá bom? Então, eu espero que tenham curtido. Mande para as pessoas que precisam, né? Que precisam mudar os pensamentos mais ansiosos, mais negativos. Curtam e compartilhem o canal que eu vou trazer mais dicas sobre isso. Tchau, tchau, até a próxima!